Seguiremos nuevamente durante esta ocasión escuchando estas cápsulas con el Dr. Alberto Tim. Continúa con nosotros. Dios te bendiga. Jamás en la historia humana tuvimos tantas versiones de la Biblia y tantas Biblias disponibles. Pero ¿por qué nosotros necesitamos de una manifestación moderna del don profético si tenemos la Biblia disponible con nosotros? El pastor T. Housel Jameson, en su libro A Prophet Among You, nos ajuda a contestar a esta pergunta. Ele diz que o dom profético de Helena de White exerce triple propósito básico. Em primeiro lugar, llama a atenção a la Bíblia. Pero se temos tantas Bíblias hoje disponíveis, ¿por que chamar a atenção a la Bíblia? Há Bíblias em papel, há Bíblias eletrônicas, em la internet, quantidade de Bíblias. Há pessoas que hasta têm coleção de Bíblias. A realidade triste é que jamás a Bíblia estuvo tão disponível como em nossos dias, pero al mesmo tempo, jamás a Bíblia estuvo tão olvidada como em nossos dias. Temos tempo para os amigos, para a família, para viajes, para a internet, para o celular, pero não para nossas prioridades espirituais. Então, o dom profético de Helena de White vino justo para chamar a atenção de nossa necessidade e compromisso maior com a Bíblia. Em segundo lugar, auxiliar em la compreensão de la Bíblia. Mira, alguém pode contestar, pero mira, a Bíblia interpreta-se a si mesma. ¿Para que ter Helena de White como uma intérprete de la Bíblia? O problema não está em la Bíblia é clara em si mesma. O problema é que muitas das interpretações de la Bíblia são sugestionadas por los prejuízos humanos, por la tradição humana, por la experiência, por quantidade de outras ideologias alienas a la Bíblia. O dom profético de Helena de White vino para sacar estas ideologias e interpretações artificiais de la Bíblia, para que a Bíblia pueda interpretar-se a si mesma e su mensaje chegar clara e cristalinamente a nós outros. Pero em terceiro lugar, o dom profético de Helena de White também ajuda a aplicar os princípios bíblicos em la vida. La gran debilidad del cristianismo é tener mucho discurso, mucha teoría hermosa, pero en la práctica, no. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener la misma coherencia de vida práctica que hubo en Jesús, que no solo predicaba la verdad, pero Él era la verdad. Y este es el propósito del don profético, no sustituir la Biblia, pero nos levar a esse compromisso prático de vida, para que nosso estilo de vida, nossa vida diária, esteja em plena harmonia com os princípios da eterna Palavra de Deus.
La función que Elena de White ejerce en relación con la Biblia puede ser muy bien ilustrada, en mi opinión, a través de 4 analogías que me parecen muy aclaradoras. La primera analogía es del faro. En estes últimos dias temos muitas tempestades ideológicas, filosóficas, religiosas. Como diz o apóstolo Pablo, seriam dias muito difíceis. E a palavra profética é como uma luz para o caminho. De la mesma forma, Elena de White exerce uma função de faro, de uma luz para aclarar nuestro camino, en qué dirección ir en medio a las tormentas de los últimos días. Yo quedo impressionado com uma coisa, aún os críticos de Elena de White dá a impressão que muitas de suas interpretações de los eventos de los últimos dias foram influenciados por la escatología de Elena de White. Por lo tanto, nós temos faro para o caminho, para manter-nos en caminho da palavra de Deus nestes últimos dias. Uma outra analogia é do GPS. Em Isaías, capítulo 30, 21, temos aquela hermosa palavra do Senhor, que quando nós vamos a nos desviar del caminho para a esquerda ou para a direita, vamos escuchar uma voz dizendo: este é o caminho, andar por ele. Da mesma forma, assim como o Espírito Santo pode falar em nossa consciência, também nos habla por sua palavra. O GPS, quando te vas afuera del caminho, tu tienes la ruta a seguir, pero te vas a outra direção, ele intenta traer outra vez de volta. E eu creio que o dom profético de Elena de White é GPS espiritual para nos traer de volta a la palavra de Deus como temos em la Bíblia. Uma terceira analogia é del microscópio. La realidade del mundo existe, pero nem todo el mundo pequeño o el micromundo se puede ver con los ojos sin el auxilio de una lente. Da misma manera, en la palabra de Dios es una mina de muchas verdades. Pero com o microscópio profético de Elena de White, podemos compreender melhor o sentido que a mesma Bíblia tem. E uma quarta analogia é a analogia do telescópio. O telescópio não põe novos soles, astros en el espaço sideral, pero nos ajuda a ver alguns de los cuerpos celestes que não poderíamos ver sem telescópio. Temos o famoso telescópio del Monte Palomar em Califórnia e hoje o radiotelescópio Hubble que conseguiu captar imagens del universo profundo. De la mesma maneira, Elena de White é telescópio que não agrega conteúdo à Bíblia, pero nos ajuda a entender o conteúdo da palavra de Deus que muitas vezes se nos escapa. Por lo tanto, nós tendríamos que nos valer do dom profético de Elena de White como faro para os últimos dias, como poderoso GPS que nos mantém leales à palavra de Deus, microscópio que nos ajuda a entender melhor os detalhes da palavra de Deus e o telescópio que nos ajuda também a entender a palavra de Deus de uma forma como Deus la trai para nós e não como distorsionada por os prejuízos humanos. Que Deus nos ajude a usar a este
recurso maravilloso para nuestra lealtad a la palabra de Dios. Imaginemos una pareja de jóvenes que se aman mucho. Y el muchacho habla para la chica que yo te quiero mucho, te amo, pero un día él tiene que viajar a una tierra distante, leja, en la selva, para trabajar, onde não há teléfono, tampouco internet, solo una vez por semana llegan las cartas que el correo trae. En su nueva ubicación, él habla para sus amigos, nuevos amigos, que yo tengo una novia que es hermosa, la persona más hermosa del mundo. Y entonces, después de una semana, llega una carta de su novia, pero él no abre el sobre, pone ali en una caja y la deja. No lee la carta. Después de una semana más, otras 2 cartas ahora de su novia, pero tampoco las lee, las deja ali en una caja. Después viene más otra, pero todavía el chico diz a sus amigos que ama mucho su novia, que es una persona hermosísima, que es una persona muy buena. ¿Tú crees que se puede tomar en cuenta, tomar en serio o que este muchacho habla de su novia? Si ni aún lee las cartas que ella envía a él, yo creo que no. Pues Dios envió a nosotros cartas de amor en los 66 libros de la Biblia y también en los escritos de Elena de White. Muchos de nosotros dicen que aman mucho a Dios, pero la Biblia queda cerrada y también los libros de Elena de White. Yo creo que llegó el momento que tendríamos que demostrar una evidencia más clara de que realmente el amor de Dios no son solamente, o el amor a Dios no son solamente palabras, pero es algo que tiene que impactar nuestra vida diaria, nuestro caminar con Dios. Llegó el momento que tendríamos que demonstrar esta coerência de vida, haciendo um plano personal e quizás hasta em família de leitura diária da Bíblia e também de los escritos de Elena de White. Aqueles que hacen este plano práctico de leitura, eu creio que podem reconhecer as palavras de segundo Crônicas 20:20, com uma promessa personal para eles. E ali nós temos as palavras que diz: Cred em Jeová vuestro Deus e estareis seguros. Cred em seus profetas e sereis prosperados. Los profetas de Dios siempre enfrentaron oposición y crítica. Moisés en el desierto enfrentó la oposición de los hijos de Israel, que lo criticaron mucho. Jeremías hasta mismo enfrentó la crítica del rey y muchos de los otros profetas. Jesús también enfrentó la oposición de los líderes judíos de su tiempo. Por lo tanto, não é uma surpresa que Elena de White também
tuver oposición y crítica. Por supuesto que hay cuestiones, preguntas que se hacen que são válidas. Há pessoas que não entenderam um ponto ou o outro, algo da debilidade do profeta que se pode quizás questionar, porque assim como Elías, os demais profetas também têm suas debilidades. Pero há princípio que também se tem que levar em conta, é que muitas vezes o problema não está no que se mira, pero en los ojos de quem mira. É mais ou menos como o bambu corredor. Há dois tipos de bambu, por lo menos, ou quantidade de bambu, pero há um que queda junto mais. Pero há o bambu corredor, que a raiz del bambu, ou as raízes del bambu, vão em toda a direção que se imagina. Então, quando sale uma punta de bambu aqui, tu lo cortas ali, já te viene outro allá. Tu cortas ali, sale outro. E assim ocorre com as puntas. Se tu não sacas a raiz del bambu, não vas a quitar o problema, porque sempre sale e toma conta del terreno. Da mesma forma, há pessoas que têm seus questionamentos, pero há outras que tu contestas uma questão aqui, te viene com outra. Tu arreglas esta, te viene com outra mais, e assim com quantidade. E tu vas ver que o problema não é tanto o assunto em si, o tema, pero sí o perfil del crítico. Se eu passo a criticar a palavra de Deus, como la encuentro en la Biblia, e também em los escritos de Helena de White, eu vou a neutralizar a influência positiva da palavra de Deus em minha vida. Para mim não é tão importante se há dificuldade ponto aqui, outro allá, pero é qual é a mensagem de Deus para minha vida. Eu tenho que permitir que a palavra de Deus hable para mim, do que eu quedar como o juiz da palavra de Deus.